Preste atenção. 1. Confusão. 2. Posição de classe. 3. Indiferença. 4. Dependência emocional. 5. Dependência intelectual. 6. Autoestima provisória. 7. Não é possível esconder-se. E se eu te dissesse que essas são as 7 disciplinas expostas no livro da dica de hoje, que o professor de inglês nos Estados Unidos diz que ensinava às suas crianças, você acreditaria? Espantoso, não é? Pois é, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar para você algumas das disciplinas que são ensinadas no currículo oculto, segundo o livro da dica de hoje, que não aparecem nos currículos oficiais. Eu sou Gaia Manetti e a dica de hoje é o livro Emburrecimento Programado, do autor John Taylor Gatto. John Taylor Gatto foi professor por mais de 30 anos, ganhou vários títulos de melhor professor nos Estados Unidos, da cidade e do estado de Nova York. Ele tem uma vasta experiência e neste livro ele nos conta algumas das disciplinas que estão presentes no que chamamos de currículo oculto, ou seja, aquilo que é ensinado na prática dentro das escolas, mas que não aparece no currículo oficial. John Taylor Gatto, o autor do livro, também chegou a um ponto da sua carreira em que não quis mais ensinar nas escolas, deixou as salas de aula e os giz e passou a dar palestras e escrever livros, encorajando muitas famílias a adotarem a educação domiciliar como solução, como alternativa para suas famílias e crianças. Ele chegou a dizer que estava cansado de machucar as crianças. Ele vê no sistema escolar alguns indícios em que ele argumenta com fatos e dados que demonstram que o sistema escolar não oferece uma boa educação. Ou seja, ele difere o que é educação, uma boa educação, do que é escolarização. A escolarização, segundo John Taylor Gatto, é algo que atende a um sistema que funciona na nossa sociedade, que é um sistema de uma sociedade de controle e de consumo. Ou seja, não é um sistema que oferece de fato uma educação. Outra distinção que o autor faz é entre instituições e famílias e comunidades. Para ele, a escola é uma instituição, assim como as empresas e o Estado. Mas as instituições não têm uma preocupação com o desenvolvimento humano das pessoas. As empresas, instituições, o Estado, eles querem crescer, eles querem gerar lucro. Então eles têm outros objetivos diferentes da formação humana propriamente dita em relação às crianças, jovens, adolescentes e futuros adultos. Essa distinção é importante para entendermos os propósitos da escolarização. Nem sempre a escola foi obrigatória, mas hoje em dia ela é obrigatória e nós temos que enviar o nosso filho para a escola, ou seja, a criança tem que passar aquele tanto de tempo, que é um grande número de tempo, dentro da escola, aprendendo o que o currículo oficial indica que se deve aprender. Ok, acontece que ele fala sobre os motivos, os princípios e o porquê dessa educação ser como ela é, da escolarização, melhor dizendo, ser como ela é. Ele enfatiza o fato de que as escolas e as instituições em geral, inclusive o Estado, passaram a ser verdadeiros grandes pais e mães de mentira que tentam substituir a família e as comunidades. Para ele, as relações que acontecem na família e nas comunidades são muito diferentes das que acontecem nas instituições, onde se espera um determinado comportamento. Já nas famílias e nas comunidades, nós desenvolvemos laços verdadeiros de afeto, amor, serviço, mutualidade, o que não acontece dentro das instituições. Isso gera uma angústia nas pessoas e uma sociedade doente. Ele cita até mesmo casos de depressão, violência, uso de drogas, como consequências dessa dificuldade de desenvolver os afetos verdadeiros do coração do homem. Ou seja, numa empresa, por exemplo, nós não temos uma ligação verdadeira com as pessoas. Não temos espaço dentro das instituições para que as alegrias, as tristezas, angústias e os sofrimentos sejam compartilhados entre as pessoas de forma verdadeira. Dessa forma, vão se criando relações plásticas que não humanizam, mas o contrário, desumanizam as pessoas e servem aos propósitos dessas instituições. Neste vídeo eu quero apresentar para você 3 das disciplinas
que foram citadas no início do vídeo. O autor começa o livro com uma espécie de uma carta, dizendo que ali ele vai revelar o que de fato ele ensinava nas escolas, que não tem nada a ver com a disciplina que ele lecionava, que era inglês, mas que tem a ver com esse chamado currículo oculto. A primeira disciplina delas é a confusão. Na página 43, o autor diz o seguinte: o que seres humanos buscam é sentido, não fatos desconexos. O que ele quer dizer é que toda a ciência, todo conhecimento deve ser construído com base na realidade. E a realidade apresenta um progresso harmônico. Por exemplo, quando vemos o nascer e o pôr do sol, a progressão de luz, desde o momento do início até o final do dia, é uma progressão harmônica. Nós vemos essa mudança de uma forma harmônica. Não são blocos desconexos de luz que vão se combinando. Na verdade, existe uma progressão que é bonita, é harmônica, é coesa. E isso não se dá nos currículos escolares. O autor demonstra que os currículos são montados em blocos que nada tem a ver um com o outro, ou seja, o conhecimento fica desconexo, gerando uma bagunça na mente das crianças, uma confusão verdadeiramente. Então, para ele, uma das disciplinas que ele ensinava e que não estava presente no currículo oficial, mas estava no currículo oculto, é a confusão. Até mesmo quando vemos o progresso de uma criança aprendendo a falar. Ela começa ouvindo, chorando, expressando alguns gritos, depois algumas palavrinhas, algumas letras, ela vai aprendendo a montar frases, argumentos e vai se desenvolvendo até a vida adulta, até expressar uma linguagem mais robusta, mais bem desenvolvida. Esse progresso, ele também apresenta uma harmonia. É isso que o autor está dizendo. Deveria haver uma forma de passar o conhecimento de uma forma harmônica, que refletisse o que de fato a natureza nos demonstra, e não uma forma em blocos, quase que mecanizada mesmo, do conhecimento. Ele aponta também o fato das aulas acontecerem em blocos, toca o sinal, o aluno tem que deixar o lápis e a caneta e a atividade que está fazendo e logo se engajar profundamente em outra atividade, como se aquilo fizesse muito sentido para ele. Mas na verdade, não funciona dessa forma, não é algo automático, não tem um botão de liga e desliga na nossa mente. Então é sobre isso que ele fala nesse aspecto confusão, nessa disciplina que ele diz que ensinava. A disciplina número 2 é a posição de classe. Muitas escolas apresentam uma divisão de classes, ou seja, os alunos que vão melhor estão em determinada classe. Os alunos que não vão tão bem estão em outra classe. Isso vai gerando um sentimento de que o aluno pertence àquela categoria de alunos, de estudantes, e que não há mobilidade, aquele é o lugar dele e ele não tem como sair dali. Isso não gera o sentimento de desafio, não gera o entusiasmo, a motivação de se superar nas crianças. Elas começam a entender desde cedo que existe uma posição na sociedade separadas para ela, e nessa pirâmide é aquele lugar que ela pertence, ela não pode sair. Isso é muito ruim e o autor vai apontando argumentos e explicando por que isso acontece. Na página 44, por exemplo, ele nos diz assim: a lição de classes numeradas é que todos têm o seu devido lugar na pirâmide e que não há como sair da sua classe. Isso gera até mesmo um sentimento de apatia por parte dos alunos, ou seja, eu não realmente busco me superar, mas eu acabo permanecendo onde eu estou e me conformando àquela posição que eu fui categorizado, que eu fui colocado. Se você pensar, por exemplo, a trilha de aprendizagem curricular normal seria o aluno passar de ano, ir passando até concluir a grade e então fazer um vestibular para poder fazer uma faculdade e prestar um serviço para alguma empresa. Não se ensina a ser empreendedor, por exemplo, nas escolas. Por que será? Qual será que é o interesse da escolarização? São esse tipo de questões e de reflexões que o autor traz nesse livro, que é também muito pequenininho, mas que tem reflexões que exigem muita massa cinzenta. A gente precisa colocar a cabeça para pensar. Esse livro nos desafia a pensar coisas
que normalmente não são faladas. A disciplina número 3 é a indiferença. Essa é mais uma daquelas 7 disciplinas. E indiferença por quê? Porque tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando sobre os blocos de tempo. O aluno, ele não é estimulado a de fato se interessar por alguma coisa, mas ele é obrigado a fingir que ele está entendendo e que está gostando, de que todo aquele sistema faz sentido, ou seja, é esperada um certo comportamento do aluno, que um simples olhar do professor, uma rejeição, uma sobrancelha levantada, já configuram a forma que o aluno deve se comportar em sala de aula, como se ele estivesse muito interessado por todos aqueles assuntos e a forma com que são explanados fossem muito eficientes, e nem sempre isso é verdade. Além do mais, essa divisão em blocos de tempo, que acabam, normalmente aqui no Brasil são 40, 50 minutos, esses blocos de tempo forçam, o sinal toca e o aluno tem que parar o que está fazendo e começar outra atividade em seguida. Ele não tem a liberdade de buscar o conhecimento, de buscar o seu interesse. Ele tem que ter um comportamento configurado para aquele ambiente. E é isso que é esperado dele. Então não há muita liberdade, criatividade e até mesmo o desenvolvimento de um interesse genuíno do aluno. É mais um aspecto do que o autor fala sobre a institucionalização das relações. Não há um genuíno movimento de livre expressão, de demonstrar o que você gosta, o que você não gosta, mas você tem que se encaixar dentro daquele comportamento que é esperado dentro da escola. Na página 45, o autor diz assim: ensino as crianças a não se importarem muito com nada, embora seja desejável parecer que elas se importem. Então, é nesse sentido que o autor fala, não é muito interessante, não é do interesse da escola saber o que de fato move os alunos, mas prepará-los para um comportamento institucionalizado e já pré-moldado para que eles se comportem na vida daquela forma dentro da sociedade, das instituições e por isso também dentro das escolas. Este livro faz parte dos 8 livros essenciais de como começar a educação domiciliar. Nós temos um artigo no nosso blog, que vai ficar linkado aqui na descrição, onde você pode encontrar algumas dicas e 8 livros que você pode começar a ler se você quer praticar e saber mais sobre a educação domiciliar. O link também para, se você quiser comprar, adquirir esse livro, vai ficar aqui embaixo na descrição. Comprando por ele, você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e produzindo conteúdo para você. Deixe também seu like e comentários, dicas, sugestões e dúvidas para que nós possamos juntos conversar e construir esse conhecimento tão precioso para as nossas famílias. Um abraço e até a próxima!